Eu sempre achei fundos texturizados, cinzas, verdes, né, e marrons, assim, muito bonitos. E algum tempo atrás apareceu pra mim uma propaganda de um lugar que vende fundos muito bonitos pintados à mão. E aí eu entrei em contato com a pessoa pra perguntar quanto é que custavam aqueles fundos tão bonitos, né? E a média girava em torno de 1.600, 1.800, até um pouco mais de R$2.000, dependendo do tamanho do fundo. Como isso não estava nem um pouco dentro do meu orçamento e como eu sempre gostei de pintar, eu achei que seria possível fazer um fundo daqueles em casa. E aí eu comecei a procurar, né, fornecedores de tecidos de algodão, mais especificamente o Canva, né, que é um tecido de algodão mais grosso, assim, e mais bruto, que é mais barato. E achei aí um tamanho bem bacana de 3 metros de largura por 5 de comprimento por, na época, R$99. Uma vez encomendado o tecido pela internet, que foi R$99 com frete grátis, quando ele chegou aqui, eu já fui correndo para a loja de tintas comprar alguns materiais que eu sabia que seriam necessários. O primeiro deles seria um plástico para proteger aí o piso da minha garagem dessa função aí com tintas, né? Então eu comprei um pedaço de plástico bem grande aí que passava mais ou menos uns 30 centímetros de cada lado do fundo e organizei ali no chão da garagem para proteger o piso da garagem de manchas de tinta. Quando eu abri o fundo e estendi ele por cima dessa lona, eu me dei conta de uma coisa. Esse fundo ele veio dobrado pelos correios e a marca da dobra estava muito forte nesse fundo e isso ia interferir de alguma maneira na pintura que eu ia fazer dele. Então eu percebi que eu ia ter que passar todo o fundo. E é muito doido porque eu não tenho um ferro de passar grande, eu só tenho um ferro de passar que é emprestado, que é um ferro para viagens, assim, um ferro bem antigo, mas que deu conta do serviço ali. Eu passei todo esse fundo, deixei ele mais ou menos liso e voltei a estender ali no fundo da minha garagem. Feito isso, eu fui pro passo seguinte, que foi misturar as tintas. As tintas eu comprei as mais baratas possíveis. Como eu já trabalhei em loja de tinta, eu sei que muitas vezes as lojas têm algumas tintas que foram rejeitadas pelos clientes. Às vezes os clientes mandam fazer alguma tinta de uma cor e acabam deixando ela de lado porque não ficou bem como eles queriam, ou então alguma mistura que deu errado. E acaba que essas latas de tintas acabam saindo por um preço muito menor, tipo 1/3 do valor que seria uma lata de tinta normal. Antes de pintar o tecido, eu fiz alguns testes de tonalidade em uma tira de papel, porque a tinta ela muda, né, de cor de quando ela tá líquida para quando ela já secou. Então eu fiz alguns testes no fundo de papel para ver como que a tinta ia ficar uma vez seca, né? E aí para fazer essa pintura eu usei basicamente 2 tipos de rolo. O primeiro rolo que foi para pintar o fundo da cor que eu queria, né, para espalhar bem a cor que eu queria, que eu usei aí um rolo de espuma, bem simples. A escolha foi porque ele era o mais barato possível. E eu usei também um rolo texturizado, que é uma espuma que é furadinha, já numa textura mais ou menos de fábrica, assim, que dá ali um pouco mais de textura pro fundo, né? Então a primeira camada eu fiz com uma tinta escura, pintei todo o tecido com um cinza escuro, e a segunda camada eu usei o rolo texturizador com uma versão mais clara da mistura de tintas que eu fiz, e também um pouco mais diluída. E eu passei esse rolo bem levinho por cima, só para criar ali uma sobreposição de cores, né? Para eu ter um pouco mais de riqueza de textura mesmo nesse fundo, né? Além desses rolos, eu também comprei um bloco de espuma para tentar criar uma textura mais manual. Não deu muito certo, a espuma, o bloco de espuma é muito liso e absorve muita tinta, então cada marca que eu ia fazendo ia ficando assim um quadradinho de tinta. E aí eu acabei espalhando ela um pouco mais antes de secar para não ficar tão marcada, né? Para não ficar um padrão de manchas claras tão marcado nesse fundo. Eu levei mais ou menos uns 3 dias para fazer esse fundo, porque cada camada de pintura nova eu esperava a pintura anterior secar para eu poder ter um destaque maior entre uma demão e outra de tinta, né? Eu comprei também um pedaço de cano PVC para enrolar o fundo, né? Porque depois de pintado, esse tecido de algodão ele fica muito mais grosso e também a tinta fica muito mais propensa a craquelar. Então não é ideal que se dobre esse fundo, o ideal é deixar ele enrolado. Eu tenho uma estrutura com 2 pinhões que entram dentro dos tubos de fundos infinitos, né? E prendem eles, então eu já comprei no diâmetro certo para encaixar ali e deu muito certo, ficou muito direitinho. Em 2025, 2 amigas minhas modelos vieram me contratar para fazer as polas delas, né? Que são
fotos de modelo sem maquiagem, com roupas bem neutras, né? Que serve como material de divulgação dos modelos dentro das agências, né? São essas polas que são enviadas para os clientes verem as modelos desproduzidas e verem quais são as possibilidades de produção em cima de cada modelo, né? Então elas vieram me contratar e eu propus uma troca, né? Eu disse, olha, eu tô querendo fazer um conteúdo para mostrar o material que eu fiz e se vocês toparem, eu faço as polas de vocês e vocês fazem o trabalho aí de modelos para mim nesse fundo texturizado que eu pintei já faz um tempão. E óbvio, elas toparam porque elas são super queridas e não por menos que são minhas amigas, né? E aí eu fiz os cliques com a Tamires e a Bruna. Eu tô com 3 camadas de difusão, né? Tô com um outro dentro, mais uma na frente, mais uma aqui na frente, e eu vou deixá-los bem plana, tipo anel. O resultado ficou muito legal, ficou muito bonito, ficou bem dentro do que eu esperava, só que esse fundo ele ficou um pouco mais escuro do que eu pretendia. Então, sempre que eu vou fotografar nele, eu acabo tendo que iluminar o fundo para que ele ganhe destaque também nas fotos, para que ele faça sentido nas fotos. Porque se eu iluminar só a modelo, o fundo acaba parecendo só um fundo escuro, quase preto, né? Então eu sempre tenho que ter o cuidado de iluminar esse fundo. Mas isso é bem fácil de fazer. No total, eu gastei cerca de R$350 entre tecido, tintas, lona e rolos para pintar. Eu achei que, comparado com os quase R$2.000 do fundo pronto, valeu muito a pena. E se tu, fotógrafo, quiser fazer um fundo igual a esse, eu recomendo muito. É bem fácil de achar os materiais, é bem fácil de pintar, só que tem que ter o tempo e a disposição para isso, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das fotos e até a próxima. Valeu!